gente vai para as publicações. Então, houve publicação do ajuste em veículos de comunicação. Aqui ele é muito parecido com aquela publicação lá da licitação. Então, você vai informar onde que ele foi publicado, né? Se eu colocar que foi um jornal de grande situação, vou colocar qual que foi a data. Esse é o veículo oficial dos atos. Esse é o veículo de divulgação dos atos oficiais? Sim ou não? E vou colocar a descrição. Jornal X, né? Opa. Pronto. Eu vou estar aqui descrito. Adicionei. Eu publiquei em vários locais. Eu coloquei também no mural. Você pode adicionar aqui todas aquelas que forem necessárias. Tudo bem? Publicação a gente já tinha visto em licitação. Alguma dúvida? Surgiu alguma nova questão? Acho que vamos então para a última aba, né? Gravamos. E agora a gente vai sim para a última aba, que é a conclusão do ajuste. Lá na conclusão, ele vai pedir quem é o responsável pelo ajuste. Lá na parte contratante, né, no seu órgão, na sua entidade. Eu vou gerar um CPF aqui para continuar prestando informação. É o nome dele. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail pessoal? E se ele assinou, sim ou não, o contrato. Tudo bem? Aqui entra a segunda figura que comentamos antes, que é o responsável pelo contrato, normalmente é o que assina. É aquela pessoa que vai lá no termo de ciência e notificação, quando vocês mandam para o tribunal. Tudo certo até aqui? Temos uma dúvida? Microfone, por favor. Eu queria saber se o sistema consiste em informações. Se for digitado o CPF errado, o CNPJ, ele consiste? Sim. Ele não deixa você digitar um CPF não válido. Ah, tá, entendi. E a mesma coisa aqui, o e-mail, ele faz uma checagem também. Ó. Aqui ele já não me deixa colocar um e-mail sem... E com referência às datas informadas na fase 1 com a fase 2, há alguma consistência também ou não? Não, fase 1 e fase 2 não tem nenhuma ligação com a fase 4. Tá? Embora muitos dados sejam semelhantes, em algumas situações até iguais, mas não existe essa consistência. Inclusive para os colegas do Estado que estão aqui presentes, né, outros já perguntaram sobre a questão da OCP. Se nós vamos utilizar isso daqui para fazer ordem cronológica de pagamentos. Não, isso não vai ser utilizado para fazer a OCP nem do Estado e nem dos municípios. Certo. Tá bom? Tá ótimo. Mais dúvidas sobre essa última aba, pessoal? Não? Bom, só concluir, a gente tem aqui a opção, o botão adicionar, então eu posso colocar vários responsáveis, né, tanto na sua entidade quanto na parte contratada. E aqui eu encerrei a prestação de informações de um contrato, de um ajuste. Tá? A gente não vai mostrar a nota de empenho, mas a nota de empenho vai ter o financeiro e a conclusão, se não me engano. Talvez uma outra abinha a mais. Não vai ter todas as informações. Pode falar. Gostaria de saber se o e-mail pessoal e profissional pode ser o mesmo. Pode. Pode ser o mesmo. Aqui não tem problema nenhum, não. Pessoal, a colega lá no fundo tem uma dúvida. Façam aí novamente uma revisão mental sobre as dúvidas que vocês possam ter sobre os 2 módulos que nós passamos até agora. Nós alcançamos o meio-dia, agora o horário, vamos fazer uma interrupção para o nosso almoço. Então, antes da gente ir para o almoço, se vocês quiserem ainda esclarecer alguma questão, a gente tira rapidamente 5 minutos para isso. Pode falar. Bom dia. No nosso município, a gente não tem as 3 figuras do gestor, responsável e fiscal. Certo. O gestor do contrato, ele faz a figura dos 3. Certo. Só que o termo de ciência e notificação, ele é assinado pelo prefeito e pelo administrador de materiais. Tá. Então, aí eles ficam nessa figura de responsável pelo contrato? Sim, nesse caso eles vão ficar. Em princípio, sim. O gestor vai ficar como gestor e lá na execução como a pessoa que fiscalizou o contrato. O responsável, o prefeito e o administrador de materiais. Exato. Tá, ok? Muito obrigada. Tudo bem? Nenhuma dúvida a mais, pessoal? Pode falar aqui. 2 dúvidas o colega já levantou. Calma lá, pode falar primeiro. Em relação àquela aba de autorização, da última de licitação, em relação àquela homologação parcial, sim. Se eu tiver
um lote que foi fracassado ou deserto, esse lote eu preciso criar uma nova licitação informando que ele foi, ou tipo o fato de eu informar que a licitação está homologado parcial já é o suficiente? Não, já é suficiente. Se ela é suficiente? parcial, já se sabe que um ou outro lote deu problema. Ah, ok. Já se sabe ali que um ou outro não logrou êxito. Tá. Aí uma outra dúvida assim, se eu tiver 2 lotes, um deserto e um fracassado, eu informo o que ali no... É parcial também? Homologado Parcial. parcial? Se se um foi deserto Outro fracassado? e o outro foi fracassado, essa licitação você vai encaminhar para a gente, independentemente de valor, em primeiro lugar, Sim, porque sim. ela é fracassada. Ok. No caso do fracassado, você não vai ter licitantes. No caso do deserto, se houver... Não, eu é o acredito que contrário. também não vai ter... É o contrário. É, o deserto é o o que deserto não tem isso. licitantes e o fracassado houve, mas algum Isso. problema surgiu no meio do caminho. Então você vai alimentar o sistema com todos esses dados. Lá no final você vai ter uma opção só: ou deserto ou fracassado. Leve em consideração o que causou mais peso Ok. para aquela decisão. Ah, tá ok. Tá Tá bom? O colega do lado tem 2 questões, é isso? Pode falar. Lá na questão do ajuste, você tem ou contrato ou nota de empenho. Isso. Ou existe a possibilidade de haver ambos? Não, contrato Não. e nota de empenho no Calma. mesmo instrumento não existe. O que você tem é um contrato e dentro desse contrato, para você executá-lo, existe a nota de empenho emitida. A questão que a gente coloca aqui no ajuste como nota de empenho é quando ela figura no lugar do contrato. Ao invés de você fazer um contrato, como se trata de uma compra simples, normalmente é compra com entrega integral e imediata, não decorre nenhuma obrigação posterior entre as partes. Nessa situação, você pode utilizar, a lei te faculta o uso da nota de empenho. Se houver obrigações posteriores entre as partes, entre o fornecedor e quem recebe o produto, obrigatoriamente a lei pede que se faça um contrato. Tá? Só isso. Só isso? Mais dúvidas ou podemos... Aqui na frente o colega tem uma questão. Senão o pessoal que está assistindo não te ouve. Caso tenha mais de um contrato na mesma licitação, como deve proceder? São 2 empresas diferentes e itens diferentes. É o mesmo procedimento. Você vai localizar aqui a licitação e vai incluir o segundo contrato. Inclui o primeiro, conclui, inclui o segundo. Você pode colocar inúmeros contratos aqui dentro. Obrigado. Ok? Pessoal, tudo bem?